Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre um desafio que todo desenvolvedor ou todas as pessoas que trabalham com IAs agênticas, né, com codificação com IA, sofrem, que é como que eu garanto que o meu agente, depois que eu apertei o play, né, fui embora, na hora que eu volto, ele fez tudo o que eu pedi e mais, ele fez tudo o que eu pedi da forma correta. E então a gente vai falar hoje sobre Harness Engineering, ou Harness Design, né, ou engenharia de arnês. E para falar sobre esse tema hoje, estamos aqui com meus companheiros de bancada, Luiz, Dantas, e aí, como é que vocês estão? Oi, pessoal, um prazer estar aqui de novo. E aí, Fernandinha, e aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Isso aí, então a gente fez um episódio bem recente, gente, sobre engenharia de contexto. Nesse episódio a gente falou muito sobre essa evolução de como que a gente viu, né, de como a gente interagia com a IA, que antes a gente contava muito com a engenharia de prompt, que a gente mandava, né, bons prompts e isso era arte, né? Surgiram papéis, vagas de engenheiros de prompt aí no mercado, que a arte era como eu faço um bom prompt para que o meu modelo responda de forma correta. Aí surgiu a engenharia de contexto, que agora é não, como eu controlo como o meu modelo, o que o meu modelo sabe para que ele responda a coisa certa. E agora, gente, surge o Harness Engineering, que é justamente como eu controlo a minha execução a longo prazo, porque isso continua sendo um problema, mesmo o modelo sabendo, né, um tanto de coisa, porque a gente tem memória persistente, diversas coisas que a gente guia a implementação do nosso modelo, a gente ainda tem desafios de manter esse modelo, né, ou esse agente, no caso, funcionando em longa duração. Então, esse termo de engenharia de arnês, né, ou harness engineering, ele surgiu agora, em fevereiro de 2026, um negócio super novo. E claro que ele surgiu num post de rede social, né? Porque aqui, como a gente já falou isso aqui no Entre Chaves, né? Tudo de IA surge num tweet, né? Ou, enfim, Documentação é coisa do passado, né, né? Fernandinha? A moda agora é o Totalmente. X. Exatamente. Foi o cara, então, né, que o Michio Hashimoto, que construiu a HashiCorp e também criou o Terraform, que publicou sobre um post sobre um hábito simples que ele tinha, que era justamente assim, toda vez que o agente errava, ele engenhava, né, um fix permanente para aquele agente. E ele chamou isso de Engineering the Harness. Ele chamou isso, né, dessa forma que ele estava controlando, né, podemos falar assim, o agente dele. E aí, em poucas semanas aí, a OpenAI, a Anthropic, todo mundo passou a publicar sobre esse tema de Harness Engineering. Então, gente, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Dado que o meu agente persiste na execução, como que eu garanto que ele está persistindo na direção correta? Será que isso é um problema mesmo, Fernandinha, ou será que isso era um problema até pouco tempo atrás? Em novembro de 2025, o primeiro commit em um GitHub em branco foi realizado. Não tinha nenhum tipo de código pré-escrito lá, absolutamente nada, um repositório limpo. Mas a estrutura do repositório, configuração de CI, regra de formatação, gerenciador de pacotes, a estrutura do aplicativo, tudo foi gerado pelo ChatGPT, né, pelo Codex CLI usando o GPT-5, guiada por um pequeno conjunto de modelos que escreveram, inclusive, o próprio AgentsMD. A gente avança alguns poucos meses para o futuro e o resultado é que nós temos uma aplicação com mais de 1 milhão de linhas de código escritas inteiramente por uma IA. Não havia nenhum código base sequer para ancorá-la, para guiar o que ela deveria fazer. Então, foi dada uma liberdade completa para essa IA com uma intenção e ela conseguiu produzir uma aplicação completa. E esse foi a conclusão do experimento da OpenAI para dizer que o Harness Engineering ele é uma realidade muito mais próxima do que a gente espera. Como tudo no mundo da IA, a cada um mês parece que se passou uma década, né? A OpenAI já fez questão de publicar um artigo, prontamente rebatido pela Anthropic, com o próprio experimento dela também, para mostrar que existe sim um método, ou pelo menos um estudo muito promissor sobre um método de você criar um ambiente predisposto para que as IAs tenham a condição de trabalhar com um ciclo retroalimentar e conseguirem produzir algo a longuíssimo prazo. Então, só dando, né, um passo atrás aí do que é o harness, né, o que é a engenharia de harness, a gente pode falar que é tudo que é externo ao modelo, né, a LLM de fato. Né? Então, vão ser os guias, né, os contextos, as memórias, mas também vão ser os
MCPs, né, as ferramentas, ou seja, tudo que eu consigo instrumentar o meu modelo para ele fazer um trabalho melhor do que ele poderia fazer. E aí, acho que também é interessante de falar aqui que, inclusive, as ideias hoje, o próprio Cursor, o Cloud Code ou o próprio Copilot, eles mesmo já têm uma partezinha ali de harness, porque afinal eles fazem, a gente aqui já falou isso no Entre Como, Chaves, por né? exemplo, o caso do Cloud Code ter vazado, né? A gente percebeu pelo código-fonte dele o quanto que ele próprio já não otimiza. Exatamente, exatamente, né, o quanto que tem de infraestrutura ali no entorno do modelo, né. Então as próprias ideias já endereçam um pedacinho desse harness, né, fazendo essas orquestrações de modelos internamente, tendo um system prompt interno e fazendo coisas que já melhoram o comportamento do modelo por si só, né. Diferente de você, por exemplo, chamar uma API totalmente crua, né. E agora, também cabe ao usuário, para além das ideias, criar o seu harness, criar a sua instrumentação para que aquela ideia seja ainda melhor. E vocês falaram, né, isso não é futuro de forma alguma, assim, como a própria OpenAI que você mencionou, Dantas, já é um case, né, que já está consolidado. A Anthropic vem falando sobre seus cases de harness. Tem um case bem legal também da Stripe, de agente de background. O Spotify também tem artigos sobre agente de background, enfim, tem muitas e muitas empresas usando, né, essas técnicas de harness para instrumentar os seus agentes, né, para que eles rodem de uma forma mais efetiva em longo prazo. Hoje a gente está falando sobre essa engenharia de harness e a palavra engenharia, né, de otimização, ela está muito voltada com um ciclo que a gente definiu para essas IAs. Partir em pequenos pedaços, saber ter uma boa identificação sobre a execução de cada um deles, executar, validar, recomeçar se necessário for. Então hoje, as IAs elas já estão, o ambiente como um todo, os agentes, né, eles já estão indo preparados para poder fazer isso, pelos experimentos da Anthropic aqui e da OpenAI. Mas isso não vem de hoje, essa ideia ela é mais antiga. A gente percebeu muito rápido que as IAs elas não são tão boas assim para lidar com processos a longo prazo. E os próprios devs já começaram a fazer algo nesse sentido muito antes dessas grandes empresas. Então a gente comentou em alguns episódios passados do Entre Chaves sobre o Ralph Wiggum, né, que é um como eu posso defini-lo, né, o Ralph Wiggum seria um modelo de loop para sua IA local ficar refazendo e testando a própria tarefa várias e várias vezes, até ela ter um resultado satisfatório Esse para nome uma. é o nome de um cara dos Simpsons, né? Isso, exatamente. Então é um personagem muito bobo dos Simpsons, assim, né, acho que tem um pouco dessa referência, tipo assim, a fazer a mesma coisa várias e várias vezes até ficar bom o Até uma hora suficiente. você uma hora você acerta, né? Isso. Então, a gente percebe que esse harness engineering, ele parece ser uma grande otimização e meio que uma formalização, se me permite a palavra, de uma tentativa de que os devs já faziam em suas próprias LLMs locais ou dentro dos seus próprios contextos. E uma coisa que, assim, é interessante, assim, até trazendo um exemplo bem prático que eu li recente, de uma utilização boa de harness, o que que o pessoal fez? Utilizando o Spec Driven normal, começaram com um contexto amplo, refinaram, quebraram as tarefas, planejaram, aí reduz o contexto, conseguiram especificar e tal, beleza. Tinha os agentes responsáveis pela implementação das histórias que foram escritas através do Spec Driven e criaram o outro agente, que seria o agente de teste, o agente QA. Antes do agente de implementação começar efetivamente a cuspir código, os dois agentes se comunicavam e eles definiam um contrato de teste e realmente criavam aquilo ali, um MD, com um contrato de teste, e os dois agentes tinham que entrar em acordo sobre esse contrato. Só depois que eles entravam em acordo desse contrato é que a implementação começava. O agente implementador efetivamente fazia e depois passava a tarefa para o agente de teste. E como esse agente de teste está em outro contexto, ele não tem o mesmo contexto, ele consegue chegar como se fosse um QA realmente que está com a mente aberta, com a mente fresca, sem vícios do que foi implementado, para testar a tarefa baseada naquele contrato. E ele só vai dar o ok naquela tarefa se efetivamente passarem todos os itens do contrato. Caso contrário, ele manda de volta para o agente de implementação com a falha que deu. Parece uma coisa simples, mas que assim, isso por si só já gera um ganho enorme Cara, no uma processo. curiosidade sobre o que você acabou de falar, no artigo da Anthropic, eles falam sobre uma tentativa de fazer uma estrutura similar a essa,
e eles percebem um problema logo de cara, que os modelos validadores, eles são otimistas demais. Então, assim, quem que nunca passou, né, por um clássico: "Ah, você está completamente certo, me desculpe". Então era muito mais fácil eles chegarem a acordos que fossem fáceis de serem cumpridos, que não testasse todos os casos, ou que ele aceitasse contratos mais básicos. E para isso, para evitar, né, esse tipo de cenário, eles treinaram modelos mais específicos, que são redes neurais convolucionais, que são GANs, Generative Adversarial Network. Então essa palavra já até aparece, né, a gente usa a palavra adversarial para testar contra IAs, né, o AML, Adversarial Machine Learning, né, que foi um conceito de segurança que a gente já trouxe aqui, e eles criam esse tipo de modelo justamente para não ser otimista, para ir contra. Isso é muito legal, né, que é justamente esse aspecto, né, do comportamento das LLMs de serem positivas, né, justamente pelo modelo de treinamento delas de ser aprendizado por reforço, né, então elas tendem a buscar olhar as situações do viés positivo delas, né, ou enfim, ou tentar sempre atingir uma instrução que foi dada da melhor forma, né? Então, assim, elas acabam tendo esse comportamento que é muito interessante, A mas Anthropic, ela até traz uma frase muito bacana quando ela fala sobre as GANs, que ela diz o seguinte: "Portanto, essas 2 IAs estão travadas em uma batalha". Agora só uma questão, será que a IA que faz a implementação responde a outra falando: "Na minha máquina funciona"? eu acho que isso é muito legal quando a gente fala sobre harness e como as empresas estão trazendo esse conceito, porque como eu até falei, anteriormente, a gente não só conta com ferramentas de inferência, né, como as próprias LLMs, para serem os sensores da implementação. Com o que mais que a gente conta? Com as coisas computacionais, gente, que são as coisas que a gente sempre contou para a qualidade de software. Isso é muito, 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 importante da gente falar. Para a gente testar que o meu software tem qualidade, que ele funciona, por que não usar as minhas métricas do Sonar, usar os meus próprios testes unitários, ou os meus testes end-to-end, ou os meus testes, né, enfim, os testes, a minha suíte de testes, né? Por que não usar essas ferramentas que já são consolidadas e determinísticas, né? Ou seja, a gente não vai ter uma alucinação ali no meio do caminho, para garantir que o meu sistema tem uma qualidade. Ó, e o mais importante disso que você está falando é que quando a gente fala nesses 2 tipos de ferramentas do harness, né, tem as ferramentas que são computacionais e tem as ferramentas que são por inferência. As ferramentas que são computacionais, análise estática de código, os linters, os unit test, etcétera, rodam no CPU, são extremamente É, rápidas e exato. baratas. Então, primeiro você roda as computacionais. Se alguma delas falhar, parou aí. Você gastou a questão de 1 segundo, milissegundos e foi barato. Porque aí se passou pelas computacionais, aí você vai para por inferência, que vai entrar as LLMs que vão rodar na GPU. Isso, que aí E são mais essas são caras. mais demoradas, mais caras. Então, para que você vai ficar utilizando ferramentas por inferência se você tem outras que podem já você tem que pensar num funil. E, assim, no funil eu começo com o que é rápido e barato e vou afunilando até chegar mais nas camadas mais para frente. Mesma lógica da estrutura das pirâmides de teste, por exemplo, né, que eu rodo os testes unitários o tempo inteiro, porque eles são rápidos, né. Os testes lá end-to-end, que às vezes são bem mais demorados, eu rodo só lá no meu pipeline. Mas muito legal, gente, porque isso acaba fazendo um shift left na qualidade, né, porque isso acaba dando uma ferramentas, munindo, né, os desenvolvedores, ou munindo, né, os orquestradores de IA, para já terem resultado da qualidade do seu código muito antes de eu precisar integrar meu código no pipeline, né. Então, assim, isso acaba trazendo um aspecto muito positivo de qualidade para a minha produção de software, né. E a sensação de que dá pra gente é que muda o papel do engenheiro. Ah, é, isso com certeza. É, porque agora o engenheiro, a função dele, na verdade, é como que ele consegue garantir a qualidade daquilo que a IA está gerando, né, para ter a menor interferência humana possível. E Exato, aí como construir esse harness, né, e dar todo o contexto, tanto de entrada quanto de validação, né, todo as ferramentas e o contexto, para aquele agente, aquele modelo consiga. o que que acontece? Na verdade, o engenheiro nessas horas, muitas vezes, ele não vai querer assim, se ele está vendo que a IA está gerando alguma coisa que não é adequado,
Em vez dele ir lá no código e reparar no código, ele vai pensar onde eu mexo no harness Exato, aí para pra mim que é isso isso. não volte a acontecer e da próxima vez seja melhor. Voltando ao tweet que você comentou, identificar o erro daquele cenário e aplicar uma correção permanente, né? Exato, pra mim, gente, isso aí é a mudança de mentalidade que se quem tá nos ouvindo puder pegar, né, se tiver uma coisa que vai pegar desse episódio, pegue isso. Não fique conformado com o quão o seu modelo ou o seu agente está gerando código para o seu sistema. Se ele tá ruim, não se conforme com isso. Melhore o seu harness. Se ele tá ruim, é porque o seu harness tá ruim. É porque você não arquitetou corretamente o contexto que você está dando, mas também as ferramentas que você está dando para esse modelo, para esse agente, validar o seu próprio trabalho. Ou seja, gente, não tem dessa para mim. Ah, mas meu sistema é legado. Claro, sistemas legados, eles têm com certeza você vai ter mais dificuldade de criar um bom harness, né, de criar os seus bons controles, mas não acho que não tem jeito, eu acho que tem, só que aí provavelmente você vai ter que iterar mais, você vai ter que, né, refinar mais o que que é aquilo, né, como garantir, mas com certeza tem como. Essa é a minha visão aí. Isso traz a gente para a discussão sobre categorias de harness. Primeira grande categoria, que é a questão da manutenibilidade do código. E realmente, essa primeira parte a gente falou. Você vai rodar análise estática de código, linters, vai fazer primeiro tudo computacional que você puder, manda para a LLM para ela fazer um code review, porque tem certos tipos de duplicação de código que uma análise estática pega. Tem certos tipos que é uma duplicação um pouco mais sutil, que você precisa ter, então um code review pegaria. Passou por isso, você tem a segunda parte, que é a validação arquitetural do seu projeto. Eu tô furando alguma camada, eu tô criando algo onde eu não deveria, eu tô rompendo alguma regra arquitetural do meu projeto, eu tô acessando minha camada de dados direto da caixa de apresentação. Aí a gente tem as boas e velhas fitness functions, que é a parte computacional. E aí, mais uma vez, pode ter mais uma camada de LLM aí fazendo mais uma análise. E aí, por último, a gente chega na categoria que é o comportamento do código gerado, que é efetivamente equivalendo hoje ao que o que sempre foi até hoje na história, a parte do QA, principalmente a parte de QA manual, né, que sempre foi muito focado nisso. Então, assim, eu estou desenvolvendo um app, então é como se eu fosse abrir o app, vou clicar ali, eu espero uma tal mensagem de tal cor, de movimentação dessa forma, eu espero esse tipo de resposta, que é o comportamento. Porque a partir da hora que a gente consegue colocar um harness completo, que vai desde o spec-driven, passa pela qualidade de código, passa pelos cheques arquiteturais, passa pelo cheque todo de comportamento, a gente fica assim, na beiradinha de falar assim, de começar a pensar assim, será que eu consigo passar uma especificação para IA e eu só depois já vou direto na loja de aplicativo e já baixo o aplicativo de lá? Pois é. E é exatamente isso, né, quando a gente pensa nesses harness e até vendo esses exemplos tanto da OpenAI quanto da Stripe, a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe deles aqui. Para mim é a hora que a gente olha e fala: "Poxa, talvez chegou um negócio realmente novo, em que eu, dado que eu consigo estabelecer uma intenção do que eu quero, eu vou chegar no meu código lá em produção lá, só, né, ou seja, será que eu vou precisar revisar código ainda?". E aí para complementar, né, essa polêmica do "e aí?", porque até então o que que a gente defendeu aqui no Entrechave? Gente, eu planejo com a IA, delego a execução, mas eu vou lá e reviso no final, porque afinal, né, a minha IA pode ter alucinado, pode ter gerado bug, pode ter gerado vulnerabilidades que eu não quero colocar em produção. O que a gente está falando aqui agora, gente, com o harness, né, e com toda essa coisa, né, que está vindo aí, é: será mesmo que eu preciso revisar meu código? E é polêmico isso, né? Quando o Luiz falou aqui sobre o papel do engenheiro agora, ele é muito mais de garantir a qualidade, não necessariamente garantir a qualidade é fazer o teste no final. O garantir a qualidade talvez vai ser instrumentar todo o meu harness, né, para tanto na hora que eu estou codificando que o meu agente, meu modelo consigam acessar as coisas corretas para ele se validar, quanto o meu pipeline ter um tanto também de ferramentas, né, determinísticas, enfim, que consigam também criar novas validações. Quanto também eu, de tempos em tempos, rodar algumas ferramentas que vão validar a qualidade do meu código. Isso vai direto com a visão da Anthropic, né, o modelo de LLM, ele é um atleta que a gente vai treinar ele.
Então, nós deixamos de ser um validador final ali para conferir os resultados e ver como é que está indo, e passamos muito mais na função, no papel de um técnico. Então, em vez de desenvolver, escrever o que a gente já tinha deixado de fazer ou validar, agora a gente está preparando só a LLM, né? É dando um tênis melhor, preparando o campo para ela correr, né? Definindo métricas para ela poder ajustar. E cada vez que ela vai errando, a gente vai colocando um fix e uma correção ali para ela. Eu acho assim, né, que no final das contas, assim, mas o Entre Chaves está então defendendo que a gente não precisa mais validar código, revisar código. Não é exatamente isso, Nós estamos trazendo né, mas novidade. estamos trazendo novidades, claro. Talvez, assim, ainda temos muito, né, espaço para evoluir como comunidade de tecnologia, para a gente chegar e falar assim: "Não, agora realmente chegamos lá". Mas quero deixar aqui um polêmico tweet do Uncle Bob, que é o criador do Clean Code, Como sempre, voltamos ao tweet. falando sobre que ele fala assim: "Gente, recente, eu não reviso o código escrito pelos meus agentes. Eu meço coisas como cobertura de código, dependência estrutural, complexidade ciclomática, tamanho dos módulos, testes de mutação, etc. Muito pode ser inferido sobre a qualidade do código através dessas métricas. O código em si eu deixo para IA. Os humanos são devagar, né, são lentos com o código. Para ter a produtividade, a gente precisa desengajar os humanos do código". Ou seja, esse cara, gente, não, porque É isso o Uncle é o Bob. Uncle Bob, é o cara do Clean Code, falando que ele não revisa o código dos agentes dele, e que ele tem essas métricas de hardness para garantir a qualidade. Mas aí qual que é o desafio? Porque a gente sempre escreveu especificação para humanos lerem, para humanos escreverem o código, humanos revisarem e testarem o código. Quem tem que ler e entender a especificação é a IA. Então, como que eu faço para escrever para IA e não mais para o humano? Porque muita gente ainda acha que é igual. Que eu vou que escrever especificação para IA é igual escrever para humano. E não é. Então, como que eu vou criar meu harness para que a IA entenda o que eu quero? Não adianta só você trabalhar demais no Spec Driven e criar toda a especificação para que a IA entenda, se eu não consigo explicar para a IA o que ela tem que testar, e se eu não consigo explicar para o agente que vai estar lá no final fazendo o contrato com o cara que. O agente do que testa, o agente que implementa, eles têm que conversar entre eles e acertar um contrato. Então, assim, se eu não consigo especificar o harness de maneira que a IA compreenda o que eu estou escrevendo, o que eu estou pedindo, também não resolve. Isso, como o Cobol falou, é uma mudança de paradigma, porque aí, em vez de você ficar preocupando com detalhes do código, você tem que preocupar com detalhes de como que a IA vai entender o que você quer, porque depois quem vai dar manutenção no código é ela. E às vezes mudanças sutis no processo fazem toda a diferença. Teve um outro caso que eu estava lendo, do pessoal tentando aplicar a questão do harness, e eles observaram que o consumo de token estava aumentando demais com essa questão do agente codando, o agente testando, o contrato, etc e tal. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram o Progress MD. E aí, para cada atividade, para cada task que era gerado do SpecFlow, eles geravam um Progress MD daquela task. Então, à medida que o agente de implementação ia implementando, ele ia preenchendo um arquivo de progresso do que ele fez e qual a linha de pensamento dele e o que ele estava fazendo. Quando o cara ia lá para testar e voltava a tarefa, e como essa era uma tarefa que estava voltando, ela já existia um progress para ela. Então, em vez do agente ter que ficar gastando token, reabsorvendo todo o contexto, ele ia direto no progress MD, pegava tudo que foi feito dali e dali ele partia. Esses frameworks, eles normalmente têm, né, esse tipo de mecanismo, né, de armazenar tipo um task MD, que é mais ou menos o que você falou com o loop do Ralph Wiggum, né, que é basicamente assim, eu consigo armazenar o progresso da minha tarefa a ponto de que a minha tarefa ela sempre pode ser começada como se ela estivesse começando do início, porque eu não preciso de contexto para fazer a minha tarefa, porque eu já sei aonde ela está. Então basicamente assim, né, se eu estou armazenando o meu progresso, eu basicamente vou ali iterando várias vezes sobre aquilo, não preciso conhecer nada, vou tentando, tentando e por aí vai. Mas a sacada que esse cara fez foi justamente usar o retorno do QA para procurar assim, deixa eu ver como que ele pensou e o que ele fez. Ah, ele pensou e fez isso. Então o problema deve estar aqui. Então ele já. Ah, entendi. Essa foi a sacada da maneira que eles fizeram o harness aí. O agente de QA fala, ó, o contrato é esse. Esse item aqui tá falhando. Aí ele fala assim, beleza, esse item falhou. Então ele vai no progresso e fala, ó,
Se ele seguiu essa linha de raciocínio insensado, então é bem provável que tá aqui, já vai direto. Isso reduziu bastante o consumo de tokens. Entendi. E uma coisa que você falou aí que também o próprio case da OpenAI reforça, que é o código sendo criado não para humanos lerem, né, mas para agentes. O case da OpenAI que a gente compartilhou aqui, eles falam explicitamente que o código ele está otimizado para ser lido pelo Codex primeiro. A legibilidade do código ela é para o Codex e não para o humano. E é isso, né, assim, que para mim é o jeito mais otimizado, claro. Ah, mas e o meu legado, de novo? Né, aí não, calma. O seu Um legado passo de ainda cada vez. ainda, né, vamos precisar trabalhar nele, vou trabalhar no harness, né, em outras coisas. Mas códigos novos? E aí, né? E eu sei, lógico, gente, assim, eu sei o quanto que isso é difícil, eu sei o quanto que não, mas e aí? E se a bolha estourar? Como é que vai ser? Eu vou precisar ler esse código no futuro, né? Não, mas vamos, né, passo a passo. Mas o fato é que o mercado está indo por esse caminho, né? Que é de criar códigos para a IA ler, porque é ela que vai dar manutenção. Então, em conclusão, você está falando que a gente não precisa mais revisar o código que o Uncle Bob deixou, né? O Uncle Bob falou, tá falado. E agora assim, trazendo um pouco mais do prático, né, de como então, né, tanto a OpenAI quanto esse outro caso da Stripe que eu mencionei, eles fazem o harness. O da OpenAI basicamente, né, falando assim, algumas coisas que eles criaram, basicamente eles tinham o agente MD, né, como alimentação, como guia, né, eles tinham aí a arquitetura em camadas com a direção de dependência única, de como que a arquitetura funcionava. Eles tinham algumas variantes codificadas de como que a nomenclatura deles era, ou seja, só eram alguns guias que eles tinham. E como sensores, eles tinham os linteres customizados, testes estruturais, um DevTools no Chrome, um protocolo de DevTools para conseguir fazer os testes, né, de browser, de como que seriam. Eles tinham uma stack de observabilidade local, que eles conseguiam consultar logs e fazer integração desses logs com o modelo. E além disso, como inferências, né, eles tinham aí LLMs como juízes, coisas assim. Né, eles tinham agentes, como esse exemplo que você falou, né, eles tinham um agente de revisão, que aí era um agente específico para revisar o código. Então são coisas que eles tinham aí como guias e como sensores que eles fizeram para esse harness funcionar bem e eles conseguirem produzir, né, essa aplicação sem com que nenhum humano tocasse no código, né, só revisasse sempre interagindo com a IA. Importante falar que esse case, eles produziram a aplicação final deles em 10% do tempo que eles tinham estimado, né, ou seja, um ganho aí bastante expressivo. E a gente tem que ter bem consciência disso que a gente está falando, tem um custo, né? Porque, assim, a gente tem que pensar a quantidade de processo, a quantidade de token, a quantidade de CPU e GPU que vai ser gasta por todo esse processo para a gente gerar isso tudo de maneira autônoma. Né, isso tem um custo, e o custo não é pequeno. Assim, a utilização de um harness completo e robusto, tá vendo aqui, por exemplo, os testes que o próprio pessoal da Anthropic fez, desenvolvendo aqui um aplicativo, como se fosse um aplicativo de jogo, alguma coisa que fizeram de teste, aumentou em quase 20 vezes o custo do que uma IA autônoma. Mas aí que tá. Adianta você gastar 20 vezes menos e jogar dinheiro fora porque o que gerou tá ruim? Porque senão também você vai gerar uma coisa que depois você vai ter que sair um humano mudando tudo, ou você vai ter que jogar fora e fazer de novo, aí você tá gastando errado. Então, é pesar também, tipo assim, até onde eu consigo ir com o meu custo para garantir o mínimo de confiabilidade e qualidade aceitável para que também eu não gere mais custo para frente tendo que refazer. Com certeza. Mas uma coisa que eu gostei aqui do pessoal da Stripe que eles falaram, né, nesse sentido de análise de custo e análise da efetividade, eles falaram o seguinte, que eles usam esses minions, né, num mundo em que os recursos mais limitados são a atenção dos desenvolvedores. Então, os agentes desatendidos permitem a paralelização das tarefas. Justamente porque é isso, né? Assim, eles ainda consideram que o custo de uma pessoa, o custo da atenção dela, né, dela estar engajada numa tarefa, ainda é mais caro do que o custo da computação dessa tarefa ser feita. Né, seja o custo da LLM, seja o custo das ferramentas determinísticas, enfim, das ideias e tudo mais. Então, essa relação ainda é favorável, né, assim, para a automação, né.
das tarefas e não para execução manual. Talvez se um dia essa relação for quebrada, né, se for mais barato eu ter uma pessoa fazendo do que ter uma LLM fazendo, né, do que ter uma ferramenta de IA fazendo, aí talvez a conversa mude. Para deixar registrado no episódio antes dele acabar, eu nunca chamei uma IA de Minion. Quando a revolução das máquinas começarem, lembre-se disso. Mas uma coisa que eu acho também que é importante a gente falar, o mercado está vendo isso, né? A gente já falou aqui de modelos de trabalho, de topologia de times que são diferenciados agora na era de IA, né? Sobre um fluxo nativo de IA, sobre times muito mais enxutos. E o fato é esse, assim, né? Que a gente está vendo tudo isso com harness, né? E bons exemplos aqui de aumentos de produtividade extremamente expressivos, né? A gente já leu lá quando a gente fez o episódio do IA 2027, que eles falavam lá que a LLM uma hora os crescimentos são tão exponenciais que a velocidade do código vai aumentar, acho que era 30 vezes. Talvez a gente esteja quase chegando lá, né? Ele falava, se eu não me engano, era em 2027, que ele falava que a velocidade de produção de software ia chegar a 30 vezes. Saudades quando esse artigo era apenas ficção, Fernandinha. Pois é, então a gente está vendo realmente, né, essas coisas se tornando cada vez mais realidade, softwares sendo produzidos cada vez mais rápido, o que vai nos levar invariavelmente para mudanças de processo, né? Não faz sentido nenhum, por exemplo, que eu produzi em 2 semanas, eu produzo em 1 hora, né? Não faz o menor sentido. Então, são processos que precisam ser revistos. Não faz muito sentido eu ter times extremamente especialistas, com cada pessoa fazendo um pedacinho de coisa, porque aí eu tenho um tanto de handoff, um tanto de desperdício, quando às vezes eu vou ter poucos profissionais full stack que vão fazer tudo. Ou seja, a gente está vendo mesmo mudanças de processo, de topologia, né, de jeito, de flow, de como eu desenvolvo software, enfim. Estamos vendo uma transformação completa, meus amigos. Próximo nível da IA vai ser IA Minority Report. Quando você vai pedir para ela já sabe o que você quer e já te entrega. Já tá pronto seu código aqui antes de você pedir. Imagina, Mal posso esperar, cara. imagina, tá aqui, ó, ligada no meu pensamento. Você vai pensar assim, deixa eu Imagina, pedir o gente. seu QPA. Se eu já sei o que você já sabia que você ia querer isso, tá aqui o seu código. Seu serviço da semana que vem tá pronto, né? E com isso, terminamos então aqui esse episódio sobre Harness Engineering. Muito legal, muito massa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.